Veja no ICL Notícias, segunda edição. Melhor Jair se ajoelhando. Tarcísio conversa com Bolsonaro na cadeia e dá amém à candidatura de Flávio. Papudinha não é casa da sogra. Moraes nega a visita de Valdemar Costa Neto e Magno Malta a Jair Bolsonaro. Explicando o inexplicável. Toffoli publica nota sobre o Master e diz que caso pode sair do STF após investigações. O ICL Notícias, segunda edição, está no ar. Olá, boa tarde. Hoje é quinta-feira, dia 29 de janeiro de 2026. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao ICL Notícias, segunda edição. Juliano Medeiros, boa tarde, seja bem-vindo de volta. Bom, Robertinha, boa tarde para você, boa tarde, Chico Sá. Um prazer estar de volta a casa para comentar tudo o que está acontecendo no país e no mundo. Boa tarde, professor, boa tarde, Roberta, comunidade. Está chegando aqui, ó, gente do país inteiro. Oba. Pipocando aqui na telinha. A responsa hoje é das maiores. Vamos nessa, gente. A gente começa com uma novela, né? Uma novela de capítulos curtos, porque depois de idas e vindas, Tarcísio visitou Jair Bolsonaro na Papudinha. E saiu de lá, gente, declarando que vai se empenhar na campanha de Flávio Bolsonaro para a presidência. O governador falou com a imprensa ao lado de Carlos Bolsonaro e aproveitou para elogiar a filiação de Ronaldo Caiado ao PSD. Juliano, queria saber o que você achou dessa filiação do Caiado e essa atitude do Flávio, né? Enfim, disse ser bom, por um lado, ele disse, porque teríamos mais personagens ou mais candidatos falando mal do presidente Lula. Tá soprando, né? Porque, na verdade, é um baque na candidatura do Flávio Bolsonaro. Primeira coisa, é o grande tema do dia, né? O que a imprensa política repercutiu hoje foi justamente a visita do Tarcísio à Papudinha, como que selando essa desistência, para tristeza de muitos analistas e muitos entusiastas da candidatura do Tarcísio. Eu acho que agora realmente é irreversível. A gente analisava isso aqui outro dia, né, Roberto, que à medida que a candidatura do Flávio vai se consolidando, fica irreversível. Como é que chama um pré-candidato a presidente que tem 30, 35, daqui a pouco vai ter 40% das intenções de voto, retira a sua candidatura em nome de alguém que não está mais nem postulando, né, o cargo de candidato a presidente. Então, a grande notícia do dia é essa: Tarcísio foi lá, beijou a mão do Bolsonaro, aparentemente irreversível, o que mostra uma vitória do bolsonarismo raiz, do bolsonarismo da família Bolsonaro, do próprio Bolsonaro, dos filhos, em relação ao centrão bolsonarista, vamos chamar assim, né, que é o Tarcísio, outros atores, Ciro Nogueira, né, que são bolsonaristas por conveniência, porque já foram aliados do PT, já foram aliados do Temer e que viraram bolsonaristas para ganhar voto e dinheiro. Então, hoje, esse setor consolida sua derrota com a consolidação da candidatura do Flávio. Vai tentar ter um outro nome, porque precisa eleger deputados, porque precisa eleger senadores e porque não necessariamente quer ter a obrigação de escolher entre Lula e Bolsonaro no primeiro turno, porque é disso que se trata. Pois é, agora é importante, né, esse apoio do governador de São Paulo ao presidenciável, né? Assim, no caso, se não for Flávio, será alguém ali à centro-direita. Então, Flávio, de fato, perde. Perde muito. De cara, essas outras candidaturas já dizem, ó, você não é tão forte assim, você não vai representar todo mundo da direita nem da extrema-direita. Então, já é uma porrada, né? Na verdade. Mas o chororô grande mesmo hoje foi nas redações de São Paulo, não entre os repórteres, não a base, não o chão da fábrica das redações, mas o pessoal que manda nas comunicações do Brasil hoje ficou muito triste, porque a campanha pelo Tarcísio era muito grande. O pessoal do dinheiro grande aqui de São Paulo também, Fiesp, Faria Lima e as grandes corporações também choraram muito hoje porque perderam o candidato que eles achavam o ideal. O povo das privatizações aqui em São Paulo, os fundos que compraram a Sabesp, compraram não, receberam quase de graça, esse povo todo ficou muito triste hoje. Foi uma derrota desse dinheiro paulista, no certo sentido, que queria muito o Tarcísio. E ele vai lá, se ajoelha
entrega tudo ao guru, ao Bolsonaro, ao filho, e eles vão com essa candidatura melancólica até o fim. Juliano, você que é do mundo político, né, essa filiação do Caiado, ela não chegou a vazar, né? Te pegou de surpresa também? Me pegou de surpresa porque o Caiado, na verdade, vai para um lugar que ele sabe que está ocupado, está congestionado, né? Então, para não desistir da candidatura a presidente, porque é uma candidatura que não virou, né, que não emplacou, para não precisar desistir, ele diz, olha, eu estou indo para um outro lugar que esse lugar sim quer ter candidato. União Brasil, onde eu estava vacilando, não sabia se tinha candidato ou não. Então, como eu quero muito ser candidato, eu vou para um partido onde a candidatura a presidente está sendo debatida a sério. Só que ele não conta que ele está indo para um partido que já tem, pelo menos, com certeza, um pré-candidato, que é o Ratinho Júnior, e o Eduardo Leite, hoje pré-candidato ao Senado, mas que está sempre ali esperando uma brecha para se apresentar. Então, eu acho que hoje também o Ronaldo Caiado, na prática, acabou enterrando a sua candidatura a presidente, só não quis dizer isso publicamente, achou um subterfúgio para ganhar um pouco mais de tempo e, quem sabe, virar o vice do Ratinho, que eu acho que é a jogada que está se construindo aí. E tudo indica que quem vai decidir de fato é o Gilberto Kassab, né? Porque ele deu um depoimento e não citou sequer convenções ou uma conversa interna no partido, nada. Exatamente, quem vai defender é o poderoso Kassab, né, que trabalha, é secretário do Tarcísio lá no Palácio dos Bandeirantes, para você entender o xadrez completo. Ele é quem decide, e eu gostaria de lembrar o que eu lembrei ontem, como o Ronaldo Caiado tratava o Kassab até 2015, 2016. Muito bom. Como dizia praticamente que o Kassab rodava a bolsinha lá no Palácio do Planalto. Então, esses senhores estão juntos agora. Eu acho que vai sobrar para o Caiado, acho que vice talvez não sobre, que vai precisar alguém mais de outra região, mais forte. Eu acho que vai um dos coordenadores da campanha, pegar alguma coisa lá, e a alça do caixão e seguir. Mas não tem muito jogo para ele também, né? Não tem voto. Ou volta a disputar o Senado, né? São 2 vagas esse ano, Ou né? volta para o Senado. Talvez tenha que desarranjar lá os acertos que ele fez em Goiás, né? Mas certamente seria um candidato muito forte ao Senado. Agora, acho que o importante que a gente tem que refletir aqui com a nossa comunidade do ICL, Roberto e Chico, é perguntar se tem espaço nessa eleição para uma terceira via, se tem espaço nessa eleição para uma candidatura ameaçar a ida de um bolsonarista raiz para o segundo turno, né? E eu acredito que não há esse espaço, né? Nós vamos ter uma eleição muito parecida com 2022. Vamos lembrar que a terceira colocada em 2022, que foi a Simone Tebet, teve 8% dos votos, ou seja, Lula e Bolsonaro concentraram quase 90% dos votos, 80 e poucos por cento dos votos no primeiro turno, não teve espaço. Aquilo que a gente viu em 2010, em 2014, que foi uma terceira via com 20%, que foi a ministra Marina Silva, que foi candidata pela Rede, pelo PV, aliás, pelo PSB e pelo PV, e fez 20%, não tem espaço no Brasil hoje para uma candidatura de terceira via de 20%. É porque está muito polarizado e porque o bolsonarismo e o lulismo são 2 polos muito fortes na política brasileira. Então, a minha avaliação é que a jogada do Kassab farei o que Temer e Baleia Rossi fizeram com o MDB em 2022. Lanço uma candidatura própria, não brigo com os meus governadores bolsonaristas, não brigo com os meus governadores lulistas, sacrifico esse candidato, né, na prática, porque esse candidato não vai para o segundo turno, e depois da vitória negocio com quem vencer. É isso que o Kassab está calculando. E é um bom negócio para o Ratinho Júnior, né? Um bom negócio em todos os sentidos. Tem muito dinheiro de fundo partidário, ele torna o nome dele nacionalmente conhecido, né? Então é jogo bom para todo mundo. Onde tiver Kassab, ele não entra se não for bom. Não for bom no sentido de, se não tem dinheiro, se não tem chance de fazer bancada, ele não entra. Ele está em todos os governos do universo. Onde interessa, né? Onde tiver uma repartição pública, tem um homem do Kassab. Seja federal, estadual, municipal. A jogada dele é um grande esquema. Ponto. A grande brincadeira lá em Brasília é que se tiver um incêndio num prédio e o Kassab se jogar pela janela, pode se jogar atrás porque ele sabe o que está fazendo, que em algum lugar confortável ele vai cair, entendeu? Essa é a brincadeira que se faz lá em Brasília. Vamos ver o que vai dar nessa jogada agora. Tá todo mundo de olho para a gente entender ali nas próximas eleições, que estão logo aí, gente, em outubro. Eu falei que o Carluxo estava ao lado do governador Tarcísio de Freitas na coletiva. E olha, o Carluxo é o personagem
importante do dia, tá? É que o seu Jair, o pai, vem dando ordens de dentro da cadeia para que seu filho 02 seja candidato do PL ao Senado por Santa Catarina. Segundo uma apuração do UOL, o Bolsonaro pressiona o governador catarinense, o Jorginho Melo, para defender a candidatura de Carlos. O combinado no PL é que caberia a Jair Bolsonaro escolher os nomes para o Senado. Mas esse posicionamento racha a extrema-direita no estado, principalmente desagradando os planos de Carol Detone e também Esperidião Amin. Seu Jair continua dando as ordens, Juliano? Lembra um pouco algumas organizações criminosas, né? Onde eles falaram tanto isso na época que o presidente Lula estava preso, mas é um pouco isso, né? O Bolsonaro, de dentro da cadeia, segue tentando dar as cartas na extrema-direita, né? Porque, óbvio, é natural que, com a saída dele de cena, fique um vácuo de poder dentro do PL, que a Michelle tenta ocupar, que o Valdemar Costa Neto tenta ocupar, que o Flávio tenta ocupar e que outros atores podem tentar ocupar também. A questão é que a subordinação desses atores, quer dizer, o Jorginho, ele é um governador de extrema-direita, é um político de extrema-direita, mas tem uma vida pré-Bolsonaro. Ele não surgiu com o bolsonarismo, diferente da Carol Detone, da Zambelli, desses outros aventureiros que surgiram. Depende 100% disso, né? Então, é curioso que alguns políticos tradicionais, o próprio Caiado, que virou um bolsonarista, né, o empedernido, o próprio Ratinho Júnior, tenham, por vontade própria e para garantir o apoio de uma base social mais conservadora, assumido a posição de serem chefiados por um presidiário, por um líder de facção praticamente, né? Então isso hoje chama muita atenção de como que esses líderes políticos aceitam essa situação, né? Exatamente. Em alguns casos até pior do que líder de facção, né? Porque nenhum líder de facção quis acabar com a democracia do país. O Bolsonaro foi mais longe. Ele queria simplesmente limar, voltar para um estado de ditadura. Pois é. Seu Jair, então, continua dando as cartas, mesmo ali, preso na papudinha. É um capital político muito grande, né, Roberto? Vamos combinar. Assim, quem foi presidente do Brasil 4 anos, quem foi para o segundo turno das eleições e perdeu por um percentual pequeno, quer dizer, não dá para deixar de admitir que o bolsonarismo é a força hegemônica da direita brasileira hoje. Não é a única, mas é a força hegemônica da direita brasileira e o Bolsonaro vai lutar para não perder esse espaço. Se para isso tiver que sacrificar uma aliada em Santa Catarina, isso para ele é um preço barato para ser pago, né? Ainda mais uma candidata mulher, ele passa por cima... Aí, então... Jovem, mulher, que acabou de chegar na política. Tem menor respeito. Não tem. Olha, vamos falar um pouquinho sobre o Banco Master, porque a crise no STF parece que pesou, tá? E hoje o ministro Dias Toffoli publicou uma nota em que admite a possibilidade de enviar o caso para a primeira instância. O texto diz que, abre aspas, encerradas as investigações, será possível examinar os casos para eventual remessa às instâncias ordinárias. Fecha aspas. Sentiu, Galvão? Demorou para dar uma resposta ao Toffoli, né? Porque, na verdade, você tem 2 camadas de problema nesse caso. A primeira que é a própria fiscalização do Banco Central, que no governo do Jair Bolsonaro inexistiu, né? E que aí no governo, na gestão do atual Galípolo, Gabriel Galípolo, depois do Campos Neto, parece que percebeu, como o governo Lula percebeu também a crise do INSS. É uma coisa paradoxal, Roberto, porque quem descobre a fraude, quem descobre o mal feito e revela o mal feito, ao invés de ficar com os bônus de ter revelado, como é o caso do ministro Lewandowski, que foi ele que revelou, a Polícia Federal do governo Lula que revelou que havia a máfia do INSS. Ao invés de ficar com o ônus de ter mostrado para o Brasil, de ter descoberto um mal feito, você ainda tem que trabalhar para mostrar que a culpa não é sua, que não foi no seu governo que o esquema começou, que você, na verdade, impediu que o esquema continuasse. E é um pouco a situação hoje do Gabriel Galípolo, porque o Banco Central tomou uma providência, a gente pode achar que foi drástica, que foi muito intempestiva, mas tomou uma providência em relação ao que pode ser considerado uma fraude e logo depois tem que se explicar para o TCU, tem que se explicar para a opinião pública por que fez, por que não fez, né? E a camada do Toffoli, porque enquanto o Banco Central rapidamente veio a público para dizer, olha, nós encontramos inconsistências nos papéis do Banco Master, por isso a liquidação, explicando tecnicamente desde o início as decisões que foram tomadas, o Toffoli simplesmente pegou o processo, puxou para o Supremo Tribunal Federal e não falou mais nada. E aí, claro, a imprensa descobriu as relações que ele mantinha com o Banco Master, descobriu que do resort no nome dos irmãos, descobriu que os irmãos não têm padrão de vida de dono de resort, levantou suspeitas de que poderiam ser laranjas do próprio ministro. Quer dizer,
demorou muito o Toffoli para vir à tona falar alguma coisa, né? Agora, essa nota dele, Chico, ele tenta justificar passo a passo, né, da conduta dele no processo. Assim, ele tenta ali... Mas o que compromete, ele não fala. Não, ele tenta ali, só vai no que dá um ar de ilegalidade. Mas eu vejo ali como o acordo com o Fachin, com o Supremo, com tudo, para dar resposta, né? Descer o caso para a primeira instância ali com aval técnico de procuradoria, de todo mundo, e ele cair fora dessa história. Ele sobe esse rolo todo para o STF baseado no rascunho de compra e venda do Bacelar, um deputado federal da Bahia, do PL, com o Vorcaro. Que nem se concretizou. Não chegaram nem a comprar lá o terreno, aqueles terrenos maravilhosos que eles compram na beira-maia, que a gente fica só sonhando, nunca vai sobrar para a gente um negócio desse. Não vai. Então ele tem esse negócio que era um esboço e ele vai, pega. Aí depois se descobre relação, no mínimo suspeita, de sociedade lá no resort. Descobre-se, inclusive, no Taiaiá, a presença financeira do Ratinho pai. O Ratinho pai do Ratinho... Seu Carlos Massa. Do seu Ratinho filho. O Ratão. O Ratão, pai do Ratinho filho, que vai ser candidato à presidência pelo caçabismo. Muito bom. Agora é impressionante, né, Juliano, como a cada minuto a gente é surpreendido com um novo capítulo dessa história, né? E que promete revelar nomes, né? O montante parece ser muito maior do que a gente tem ouvido e tem divulgado, inclusive. Onde é que isso vai parar, hein? Pois e deveria estar sendo um caso de polícia, né? Quer dizer, houve uma fraude financeira, essa fraude pode ter lesado correntistas do banco, pode ter lesado o próprio sistema financeiro, pode ter gerado evasão de divisas, lavagem de dinheiro. Isso é caso de polícia. Quer dizer, nesse momento, a Polícia Federal tinha que estar fazendo o seu trabalho para que houvesse um julgamento imparcial, transparente desse crime que foi cometido. E não a blindagem que passou a acontecer a partir da decisão do ministro Toffoli, né? E claro, é óbvio, gente, é um banco. Bancos têm relações com políticos no Brasil. Isso não é nenhuma novidade. O Vorcaro não é o primeiro, para não falar do Daniel Dantas, do André Esteves, da turma do Trabuco. Ou seja, nós tivemos, não foram poucos, e não foram só em governos de direita, banqueiros assumindo Banco Central e Ministério da Fazenda. Nós tivemos isso no governo da presidenta Dilma. Né? O Joaquim Levy era um banqueiro que virou ministro, saiu do ministério, voltou a ser banqueiro. Ou seja, tem uma dinâmica de relação, né, muito próxima desses agentes, desses grandes agentes do sistema financeiro com o mundo político. O que a gente está descobrindo, na verdade, de forma um pouco mais nua e crua, é que essas relações, no caso do Master, parece que serviram para postergar a revelação de um crime que estava sendo cometido há muito tempo, né? Revelações em ano eleitoral, Chico. Aí mistura e fica ainda mais confuso. Fica mais complicado. E tem as revelações que passam ali por Procuradoria, STF, os depoimentos da PF. E tem um capítulo aí que beira o pornográfico, que já teve uma revelação, que é o caso do Zetel, cunhado do Vorcaro e sócio, com envolvimento lavagem de dinheiro via garotas do programa, por exemplo. A garota assume que ela diz que recebeu de presente um baita de um apartamento na Faria Lima, mas tem todo o cheirão de lavagem de dinheiro. E agora a revista Liberta revela hoje, na coluna Reserva Exclusiva, que é uma nova coluna da revista, com notas quentes em todos os sentidos e notas exclusivas, revela que o Vorcaro tem fitas das festinhas na casa dele lá em Trancoso. O circuito de TV filmava tudo. As pessoas que entravam nessas festinhas calientes não podiam entrar com celular, que era a ética ou etiqueta da história era não entrar com celular, mas o circuito interno de TV pegou a turma toda. Não sei se é suruba com toga ou sem toga, mas que tem muita gente grande, de executivo, legislativo, judiciário, moças da Faria Lima, rapazes do grande mercado financeiro, isso tem.
Já pode de um escândalo financeiro. Eu queria trazer esse capítulo, porque todos esses escândalos do Brasil, eles têm o que corre ali no mundo mais oficial, nos gabinetes de Brasília, e eles sempre têm, no paralelo, festa da cueca, como no caso do Moro, né? E agora o perigo das festinhas em Trancoso. O Brasil sem um escândalo político, sem um bom escândalo sexual, não é um escândalo... Andam junto, né? Temos aí já com o Renan Calheiros, com os irmãos Collor, muitos casos, né? Andam junto. Então, o que tem de gente com medo dessas revelações de Trancoso é mais um poder do Vorcaro, né? Para sair vendendo o silêncio dele daqui para frente. O silêncio mais caro do Brasil. Então, vamos além da notícia política nesse caso, né? Muito além. Frequentar algumas páginas de família. Alcova, as coisas da alcova. Em dezembro de 2024, o presidente Lula disse a Daniel Vorcaro que as decisões do Banco Central sobre o Banco Master seriam técnicas. Os dois se encontraram na presença do presidente do BC, do Gabriel Galípolo, e do ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, que hoje comentou o conteúdo da conversa numa entrevista ao Metrópolis. Vamos ver o que ele disse, ó. Quando ele, Lula, está diante de uma informação, diz: façam o trabalho de vocês. O que, aliás, foi o que ele disse na reunião com o Vorcaro, segundo todas as testemunhas. Olha, decisão sobre você é do Banco Central, técnica. Uma decisão técnica vai ser tomada. Se bem, bem. Se mal, mal. E é a orientação que eu recebo. Então, temos aqui uma testemunha aqui falando do conteúdo desse encontro do presidente Lula, juntamente com a presença de Fernando Haddad e do presidente do BC, Gabriel Galípolo. Uma coisa relativamente comum, líderes do sistema financeiro, né, dirigentes de bancos e tal, despacham com o ministro da Fazenda, despacham com o presidente. Como eu disse, certamente o Vorcaro não foi o único. Nós estamos falando de dezembro de 24, portanto, ainda não se sabia das fraudes, o que se sabia eram dos problemas operacionais do banco, né? Das inconsistências. Das inconsistências. Muito bem, assim, Roberta, muito bem colocado. Então, claro, o presidente Lula recebeu, como recebeu certamente muitos outros dirigentes de instituições bancárias. Eu só não tenho certeza se essa reunião ela foi uma reunião oficial. Eu acho que é muito importante isso, né, diante de questionamentos que rolaram na semana passada sobre o encontro do presidente Lula com o ministro Toffoli fora da agenda oficial, na Granja do Torto. Isso gerou algum mal-estar, né? É muito importante. E é importante que a partir disso se abra um debate sobre o que é o lobby no Brasil. Porque, veja, os banqueiros, os empresários, o agronegócio, eles conseguem agenda com os dirigentes do Estado brasileiro, com ministros, com o presidente de autarquia, a hora que quiserem, né? Mas e se fosse uma associação de credores do Banco Master? E se fosse uma associação de correntistas do Banco Master? Será que a grande indústria farmacêutica que acessa livremente o ministro da Saúde, o presidente da Anvisa, tem o mesmo nível de acesso que tem uma associação de pessoas que precisa de um medicamento, Chico Sá? Então tem uma desigualdade no acesso às autoridades. Total. Por isso que se fala no Brasil de ter algum nível de regulamentação do lobby, porque quem tem poder acessa as autoridades, não se sabe qual é o conteúdo da agenda, pode ser fora da agenda oficial muitas vezes, e quem vai fazer advocacy, como se fala, né, que é sensibilizar o poder público a partir de alguma causa social, Roberto, nem sempre consegue acessar. E há uma desigualdade. Quem decide quem é recebido e quem não é? O próprio chefe de Estado, o próprio ministro, o próprio presidente de autarquia. Não há uma regra. Sim. Né? Então, o presidente Lula tem todo o direito de receber o Daniel Vorcaro, como deve ter recebido outros dirigentes de bancos. O Daniel Vorcaro tinha até então alguma credibilidade na praça para pedir uma audiência com o presidente. Até aí tudo bem. Resposta do presidente atestada pelo ministro Haddad, corretíssima, a decisão vai ser técnica, beleza, perfeito. Agora, o debate sobre quem acessa o poder é um debate que tudo que está acontecendo com o Toffoli, com o Daniel Vorcaro, poderia servir para a gente refletir um pouquinho, sabe? Quem acessa o poder é quem tem poder, né? É quem tem poder, quem tem dinheiro. Minimamente. Não é? Às vezes quem tem muito voto, né, ano de eleição e tal, outro lado poderoso, as igrejas,
tanto a católica com o CNBB e etc., como mais poderosa ainda o Edir Macedo, essa turma toda aí, Malafaia, as igrejas neopentecostais também muito poderosas. Aliás, a igreja é poderosa em relação a poder desde o Mussolini. O Mussolini é o primeiro cara que espertamente faz um grande acordo com a cúpula da igreja de Roma. Então, é esse povo que tem poder, esse povo que tem acesso. Olha, um detalhe importante é que o Banco Central ele abriu uma investigação interna para avaliar e apurar eventuais falhas na fiscalização e liquidação do Banco Master. A decisão partiu de Gabriel Galípolo, que é o presidente do BC, no fim do ano passado, em meio ao avanço das investigações contra o Banco Master. Segundo integrantes do Banco Central, o objetivo da sindicância não é promover uma caça às bruxas. No entanto, a gente sabe que a investigação pode trazer aí, de vez, para o radar, a condução do caso ainda na gestão do ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, que, olha, está caladinho, Juliano. Caladinho. E, olha, isso é muito importante, porque houve uma carga sobre a atual diretoria do Banco Central, né, sobre uma série de aspectos, se a liquidação não foi muito rápida, se não tinha que ter olhado melhor, e etc, etc. Seja como for, tudo dá a entender que o trabalho do Banco Central foi técnico mesmo. É óbvio que a liquidação do Master gerou pontos positivos para concorrentes. Será que o André Esteves, o Daniel Dantas, não sei quem, não estão comemorando? Tiraram um concorrente do páreo. Mas isso não deve interferir no trabalho do Banco Central. Olha, eu não vou liquidar um banco, porque se eu liquidar esse banco que tem papéis inconsistentes, como disse a Roberta, eu estou beneficiando outro banco. Não, não. Tem regras. Quem cumpriu as regras continua no jogo, quem não cumpriu sai do jogo. Mas além de abrir essa investigação, talvez a auditoria interna do Banco Central acabe percebendo que a diretoria anterior, liderada pelo Campos Neto, queridinho do mercado, queridinho da mídia monopolista, tivesse tido a oportunidade de agir para evitar que esses malfeitos se perpetuassem pelo tempo que se perpetuaram. E não fez nada. Quem sabe essa investigação não mostra isso. Você tem alguma dúvida, Chico Sá, que é possível que o Campos Neto tenha feito corpo mole para deixar um esquema que ele conhecia e que sabia que era ilegal perdurar? Tudo indica que fez corpo mole, que deixou rolar. O Lula Costa Pinto e o Leandro Demore, no portal do ICL, saíram na frente dando informação sobre isso. Ontem é que o Estadão entra na jogada, hoje faz o editorial como se a informação fosse deles, não reconhece que é uma informação exclusiva e inicial do ICL. E os relatos dão conta de um tremendo corpo mole. Não quis mexer. Não quis incomodar o banqueiro. Por debaixo do tapete. Não quis incomodar. Tem que lembrar que o Vorcaro, mais uma vez, por meio do seu cunhado, é um cunhado todo poderoso, o Fabiano Zettel, que é pastor da Igreja da Lagoinha, de BH, esse rapaz, muito veloz com a turma do dinheiro, ele se transforma no maior financiador privado, particular, do Tarcísio de Freitas e do Jair Bolsonaro em 2022. Por caridade? Será que ele queria fazer uma caridade? Eu não vejo ninguém fazendo caridade com doação de campanha. Quando doa, quer alguma coisa lá na frente. Minimamente. Agora, olha só, em depoimento no STF, o banqueiro Daniel Vorcaro, ele afirmou que tratou da venda do Master para o Banco de Brasília com o governador Ibanez Rocha, do Distrito Federal. O documento, o depoimento, na verdade, foi obtido pelo Poder 360. Vorcaro disse que ele e Ibanez tiveram conversas institucionais e que o governador chegou a frequentar a sua casa em Brasília. Então, o depoimento aqui do Daniel Vorcaro cita o Ibanez. Acho que é o único nome que ele cita nesse depoimento, na verdade, né? O único parlamentar até agora em que ele falou abertamente foi Ibanez Rocha. E aí temos que ver qual é o teor dessa conversa. Porque pode ter sido uma conversa como foi essa com o presidente Lula. Presidente, olha só, estou aqui com o meu banco está em dificuldade, você pode pedir para o pessoal pegar leve? E o Lula disse, meu amigo, isso não é decisão minha, isso é uma decisão técnica do Banco Central. Agiu muito bem o presidente. Será que o Ibanez, governador do DF, quando o Vorcaro bateu na porta e pediu lá no Palácio do Buriti, por favor, pega o BRB e compra essa massa falida que é o Master,
Será que o Ibanez falou, olha, isso nós vamos fazer uma análise técnica, viu? Para ter certeza se é uma boa compra, se é um bom negócio, e aí depois da análise técnica eu te dou uma resposta? Acho muito pouco provável. Porque o BRB estava em processo de aquisição do Master. Estava dentro da história já. Estava comprando já. Não tinha como avaliar porque já estava comprando. Então eu acho que seria muito importante ouvir o seu Ibanez e seus assistentes, né? Para saber o teor dessa conversa. Porque, bem, como eu disse, é direito do Vocaro procurar um governador, ou procurar um presidente, procurar um ministro para se reunir. A autoridade decide ou não se vai conceder audiência ou não vai. Mas e o teor da conversa? Né? Isso que importa para a gente, né? Estou esperando para ouvir o Ibanez, né? Sim. E estou esperando também os depoimentos dos executivos do BRB. Exatamente. Sobre que isso. é quem estavam com a mão na massa. Né? Têm sido autorizados. Quem operou? Será que eles vão dizer, não, eu, por minha iniciativa própria, eu sou o bonzão aqui no BRB e vou sozinho. Não vou sequer consultar o meu governador, tratando-se de um banco público lá do Distrito Federal? E mais que isso, né, Chico? Vamos lembrar que o presidente do BRB foi para a imprensa justificar a compra. Não, o ativo é bom, vale a pena, eu estou fazendo um bom negócio. Ele agora tem que explicar. Não sabia que o ativo não era bom, não tinha informações consistentes, ou estava participando de um grande esquema para salvar uma massa falida? Porque não foi só assim, o BRB soltou uma... Não, o presidente foi à imprensa do banco defender a aquisição do Master. Estava muito convencido o presidente do BRB. Fica difícil. Pois é. Fica difícil. Deixa eu dar um recado para te lembrar que hoje tem mapa da mina aqui no ICL, tá? O ano acabou, gente, e a gente precisa saber onde colocar o nosso dinheiro, onde investir. O clima de incerteza está por aí, seja na política internacional, na política doméstica, enfim. A gente não sabe, de fato, como e onde aplicar com segurança. A maior segurança possível, porque a gente sabe que o investimento, minimamente, é um risco, né? É um dinheiro que você está depositando em algum lugar. Então, o meu convite para você é o seguinte: logo depois do N2, às 8 horas da noite, tem o Mapa da Mina com Eduardo Moreira. E nesse encontro, nessa aula online e gratuita, o Edu vai fazer previsões para você ficar um pouco mais tranquilo na hora de optar por fazer o investimento. A gente sabe que os bancos mandam sugestões, né? A própria mídia te indica ou sugere um tipo de investimento. Somos bombardeados aqui com muitas informações, né? Outro dia eu vi uma nota na revista Piauí, com um levantamento, 6 de 10 veículos, a cada 10 veículos importantes no Brasil de comunicação, pertencem aos bancos. Banco, fintech, mundo financeiro no geral. Então, se eu sou um meio de comunicação, eu pertenço, eu sou de um banqueiro. Por exemplo, o UOL. O UOL é do banqueiro chamado Luiz Frias, que também é do Grupo Folha. Você acha que em algum momento vai interessar esses meios de comunicação dar dica para preservar o nosso dinheirinho? Vai ser vantajoso para ele, né? Então, isso vale para... Eu citei o UOL, mas podia citar uma dúzia de veículos que pertencem ao mundo dos bancos. Então, a grande vantagem do Mapa da Mina é porque é uma avaliação independente. O Edu tem acertado tudo. Tem cravado tudo. Só que esse ano está mais difícil. Ele estudou mais esse ano, porque hoje mesmo está uma festa na Bolsa de Valores. Aí eu pergunto, vale a pena correr para lá? Ou vou para o ouro, como o mundo inteiro está fazendo? Dólar caindo. Dólar caindo. Então, é o homem certo para responder. Eduardo Moreira. É isso. E mais, viu, Robertinha? Os riscos continuam, tá? Porque ontem eu estava dando uma entrevista e aí, no meio da conversa, mostraram outros ativos como esse do Master. Tem um tal de Banco Pleno aí, que eu nunca ouvi falar, que está oferecendo papéis que pagam 170% do CDI. Uau! Meu Deus do céu. Como é que paga 170% do CDI, gente? Corra, Lola, corra. Então é o seguinte, se você tem um Eduardo Moreira para te ajudar a refletir sobre o que é investimento seguro, se você está correndo algum risco, se você pode entrar em alguma roubada, aí é uma oportunidade, hoje o Mapa da Mina. Agora sim, receita lá da minha casa. Investimento que te dá, que vende sonhos, não existe. E produto muito barato na internet também, duvide. Duvide.
É sobre isso. Vamos receber o Dr. Fernando Ideu para a gente falar sobre um assunto triste, mas que revela um Brasil aí assustador. Dr. Fernando Ideu, seja muito bem-vindo e boa noite. Boa noite, queridos. Sempre uma alegria estar aqui com vocês. Boa noite, professor. Vamos falar agora de um assunto que tem provocado, e com razão, comoção nacional e fúria coletiva, que é a morte do cão Orelha, em Floripa. A polícia identificou 4 adolescentes suspeitos do crime. 2 estão em Florianópolis e 2 chegaram hoje ao Brasil. Eles estavam na Disney, De acordo com os pais, a viagem estava pré-programada. Para chegar aos suspeitos, a polícia ouviu mais de 20 pessoas e analisou mais de 72 horas de imagens, de um total de 14 câmeras de monitoramento. Computadores e celulares também foram apreendidos. Um dos desdobramentos mais significativos foi o indiciamento de 3 adultos, 2 pais empresários e um tio dos adolescentes, que é advogado. Eles teriam coagido o vigilante de um condomínio que tinha uma foto que poderia colaborar com a investigação. Outro fato grave é que quase uma semana após o crime, a juíza responsável pelo caso se declarou suspeita para atuar no processo. Uma semana após o crime. Segundo a própria juíza, ela mantém relação de amizade íntima com os familiares de um dos investigados. O senador Humberto Costa, do PT, diz que vai pedir urgência na votação de um projeto de lei de autoria dele que endurece as penas para crimes de maus tratos a animais, aumentando aí o tempo de prisão, agravando em casos de morte do animal. Doutor Fernando Ideu, se comprovado que o crime foi mesmo cometido pelos adolescentes, o que pode acontecer com eles? É uma atrocidade, é uma barbaridade e é uma situação repugnante em várias camadas, em várias esferas, desde o ato em si, que é de uma atrocidade e de uma repugnância que é chocante, até a proteção, pelos familiares além de mandá-los para fora do país, muito sintomático também para onde eles vão, para os Estados Unidos, lá para Orlando, e não só mandá-los para lá, mas de coagir as pessoas que poderiam depor ao longo da apuração desses fatos. Então é algo absolutamente repugnante, e mostra aí um retrato de um Brasil que nos envergonha, de pessoas que têm acesso à educação o melhor possível e mesmo assim se mostram educação formal, melhor possível, acesso às escolas e tudo mais, e se mostram aí pessoas cruéis e jovens já de um caráter absolutamente reprovável para ser capaz de um ato como esse, E o que pode acontecer é que, por serem menores de idade, por serem menores de 18 anos, não se sujeitam às leis penais como as pessoas que têm maioridade, Os mesmos fatos tipificados em lei como crime para maiores de idade são apurados como atos infracionais para adolescentes. Então, eles não se sujeitam se sujeitam a penas, mas a medidas, que no caso a gente chama não de penas privativas de liberdade, mas medidas socioeducativas por se tratarem de adolescentes, e vão responder pelos fatos como adolescentes e como menores infratores sujeitos a medidas socioeducativas por atos infracionais, não por crimes. Vai lá, Juliano. Doutor Ideu, boa tarde, prazer falar contigo mais uma vez. Isso se deve, claro, à noção de que os adolescentes, parte da responsabilidade por eles ainda é dos pais, Por isso que eles não respondem como se adultos fossem, porque há adultos responsáveis por eles até os 18 anos. Então eu queria começar te perguntando o que pode acontecer com os pais, Se pode haver algum tipo de responsabilização, Embora, claro, a conduta desses meninos foi uma conduta de inteira responsabilidade deles, Não se tem nenhum registro de que os pais foram cúmplices das maldades, das atrocidades que eles cometeram. Mas te perguntar se pode haver, para além da coerção que os pais poderiam ter exercido contra vizinhos, contra o porteiro, etc., algum tipo de
de responsabilização. E já engrenando uma segunda pergunta, tem muito oportunismo no ar na política brasileira, sobretudo em ano de eleição, e o Nicolas Ferreira já está propondo retomar o debate sobre redução da maioridade penal, aproveitando a comoção, mais do que justificada nesse caso, para tentar emplacar uma bandeira histórica da extrema-direita. Queria que você comentasse um pouco sobre isso também. Muito bem observado por você, Juliano. Isso é uma outra camada da repugnância que se segue a essa conduta, que a resposta fácil, que a resposta pronta e a resposta mais ineficaz que sempre surge diante de situações dessa natureza, que vem de dois lados. A gente vai aumentar a pena para esse crime, vai resolver as coisas, né? Como se isso fosse resolver alguma coisa. E segundo, a gente tem que reduzir a maioridade penal, porque foram adolescentes, então reduzindo a maioridade penal, a gente vai ter algum avanço nisso. Não é assim, né? Quem conhece direito penal, quem estuda minimamente direito penal, sabe que isso são sempre soluções falaciosas que se revelam muito mais de marketing político-eleitoral do que de concretude propriamente dita, né? Então, acho que são medidas oportunistas, né, que não vão resolver em nada o problema, mas que passam a dar um ar de legitimidade e um caráter ainda mais nessa nossa era de que o que importa mesmo é a manchete ali a ser compartilhada, né? De que alguém está fazendo alguma coisa e que esse alguém capitaliza para si o resultado, que não existe, mas que no universo do marketing vai existir. E sobre a responsabilização dos pais, pelo ato em si, ela não existe, né? Aqui a gente segue uma lógica da responsabilidade subjetiva. Todo aquele que age com culpa ou com dolo é quem responde pela prática do ato. Se os pais tivessem contribuído para aquela conduta, os pais responderiam pelo crime de maus tratos, não pelo ato infracional. Mas aí teria que haver uma contribuição efetiva material, seja auxiliando os adolescentes naquele ato, seja instigando, né, uma participação, além da material, uma participação moral por instigação, por planejamento, ou mesmo por arquitetar essa conduta. O que não há no caso. O que pode haver aí? Uma responsabilização se houver a coação de testemunha e se houver a demonstração de que a saída deles para os Estados Unidos estava sendo como alguma forma de fugir, de escapar à aplicação da lei do Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai ser aplicada aí para a apuração desses fatos. Agora, Chico, como disse a nossa colega Luciana Barreto, da TV Brasil, eu vou trazer aqui, porque, de fato, isso é puro suco do Brasil, né? Totalmente. É retrato ali revelado com a maior nitidez possível. De quem tem grana, como age, né? Porque aí o que é que tem nesse suco do Brasil de mais importante é o ingrediente da proteção por ser rico. E o único castigo que eles têm sofrido no momento, os pais, no caso, são empresários da área hoteleira, é que eu vi que algumas agências, vivo aqui do ABC, a ERS Viagens de São Caetano, essa e outras agências estão ali liderando o movimento de boicote aos hotéis dos pais dessa garotada. Que a rede é composta por Majestic Palace Hotel, Redmar Canavieiras e Almari Florianópolis. O Majestic é um baita hotel. O Majestic é um baita hotelzão. Então, começa a haver um certo prejuízo econômico, o que também é importante, em relação aos pais da garotada. Mas, de resto, a gente sabe como é que fica esse tipo de coisa. Santa Catarina, principalmente pelas mãos do prefeito de Florianópolis, tem enxotado, só no ano passado, palavras do próprio prefeito, mandou embora da rodoviária 650 pessoas pobres, pretas, marginalizadas, pessoas que estão tentando uma melhor forma de vida em outro estado, migração nacional dentro do seu território, ou seja, brasileiro com brasileiro, ou seja, você não pode dar uma de Trump e querer expulsar essas pessoas, e esse prefeito se orgulha de expulsar essas pessoas. Não. Então, nesse mesmo estado e com esse mesmo... com essa mesma empáfia do próprio governador Jorginho Melo, que estava lutando para acabar com a cota
das pessoas pretas nas universidades, enquanto dava bolsa aos milionários. É nesse mesmo estado que está acontecendo esse tipo de coisa. O cachorrinho, o pobre cachorrinho Orelha, ele é um símbolo dessa história, mas a gente pode pegar o cachorrinho e levar também para a condição de muitos humanos, ao tratamento que tem sido dado a muitos humanos em Santa Catarina. É verdade. É interessante que a luta na causa animal, ela consegue unir todas as tendências. Seria muito interessante que todas as tendências passassem a defender também o pobre coitado que chega na rodoviária de Santa Catarina, de Florianópolis, atrás do emprego, atrás de melhor condições de vida, como vem para São Paulo, como vai para o Recife do interior, como vai do Cariri para Fortaleza, ou vai da cidade menor para Juazeiro do Norte. A migração nacional, o Brasil é um país de imigrantes. Então, seria muito interessante assim que esse cão passe a representar uma luta contra os maus tratos no geral em Santa Catarina. Maus tratos aos animais, mais do que justo, e maus tratos às pessoas também que chegam nesse estado em busca de algo melhor para a vida. Era só uma reflexão, me desculpa, doutor, mas acabei me estendendo aqui, mas gostaria que você falasse sobre isso. Acho perfeita a tua análise, Chico. Acho que é exatamente isso que a gente vê quando se diz aí que é um retrato desse Brasil. Acho que é isso aí, são pessoas, os agressores são jovens de classe média que tiveram todo acesso à educação e que na hora que fizeram o que aparentemente fizeram, os pais, ao invés de se envergonhar, de reprovar a conduta deles, não, há uma proteção, né? Essa inversão de valores é um retrato disso tudo, de como esse Estado e como o Brasil trata aí os privilegiados e os perseguidos de sempre. Deixa eu trazer a próxima notícia, que diz o seguinte: o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, ele negou hoje, mais uma vez, a visita de Valdemar Costa Neto, que é o presidente do PL, ao ex-presidente Jair Bolsonaro na prisão, na Papudinha. A negativa é porque Valdemar está sendo investigado por envolvimento com os mesmos fatos pelos quais Bolsonaro foi condenado a mais de 27 anos de prisão. O ministro também negou o acesso do senador Magno Malta, do PL, a Bolsonaro. O Alexandre de Moraes afirmou que não poderia autorizar a visita porque o congressista tentou dar uma carteirada e entrar na Papudinha sem qualquer autorização prévia. Na mesma decisão, o Moraes autorizou o ajuste no cronograma de visitas, que agora serão às quartas e sábados, e também liberou a realização de caminhadas fora da cela. E também liberou, a assistência religiosa de um padre ao senhor Jair Bolsonaro, Fernando Ideu. É sempre bom lembrar que o Bolsonaro está preso, né? Ele não está hospedado, por mais que as instalações onde ele se encontra recluso se pareçam muito mais com um alojamento confortável do que uma prisão efetiva, ele está preso. Ele já estava preso em prisão domiciliar, né, lá antes. Depois ele foi preso nas dependências da Polícia Federal, reclamou, né, houve uma série de reclamações, inclusive quanto ao barulho do ar-condicionado, né, veja, tem um preso reclamando do barulho do ar-condicionado, enquanto a gente tem centenas de milhares de presos do Brasil amontoados numa cela de onde era para caber 4, tem 40, amontoados ali, né? Não tem nem ventilação, nem um buraco para respirar. Então, isso é prisão no Brasil, né? Então, estamos falando de uma pessoa que está presa, né? Então, vocês vão lembrar esse ponto de partida. Ele está preso. Em vista disso, né, vamos pensar assim, se alguém no sistema carcerário, hoje preso, cumprindo pena por um crime, aí, por exemplo, de tráfico, vem um outro traficante, um outro investigado por tráfico, querendo visitar o traficante que já foi condenado. Você acha que isso vai ser possível em alguma das penitenciárias do Brasil? Não existe, né? Então, assim, é simplesmente adequar o que se pratica,
da forma bruta como se pratica, porque, né, já temos o reconhecimento pelo próprio ministro Alexandre de Moraes que um ex-presidente está numa condição privilegiada, embora haja questionamentos, haja quem questione isso de forma muito incisiva e contundente, mas ele está preso, né? Eu acho que essa é a realidade e acho que ele ainda tem muitas mordomias que não tem fundamento legal, porque se você pegar a lei, não há um dispositivo legal que diz que um ex-presidente da República deve ficar numa condição diferente. Mas há precedentes, né? Embora não seja uma situação análoga, né? O ex-presidente Lula, o ex-presidente Michel Temer, todos que passaram por períodos de prisão não passaram por prisão enquanto cumprindo pena, enquanto cumprimento de pena em regime fechado, né? É o primeiro que está nessa condição. Então, embora não haja fundamento legal, houve-se o reconhecimento desse benefício, mas que não é um benefício total, continua sendo uma prisão. O nosso espectador aqui, Ideu, Arnaldo Zamboni, faz um comentário aqui no nosso chat que lá não é escritório eleitoral, quer dizer, quer resolver o problema eleitoral do PL, meu amigo, você vai fazer isso na sede do seu partido, né? Você não vai fazer o xadrez eleitoral lá na Papudinha. Agora, me parece que muita gente esquece, né, Ideu, o Valdemar da Costa Neto foi parte, não diretamente do plano golpista, mas foi parte do ambiente que se criou para que o golpe pudesse se desenvolver no Brasil, né? E como é que ele fez isso? Contratando aquele serviço falso, né, que tinha como propósito, já antes de qualquer avaliação prévia, concluir que havia fraudes eleitorais no Brasil, que as urnas eletrônicas não eram confiáveis, né? Isso para criar um ambiente que depois pudesse justificar mais na frente a tentativa de golpe que o Bolsonaro já vinha tramando com militares, com assessores mais próximos e com ministros do seu governo. Foi multado, inclusive. Foi multado, né? Ainda temos a possibilidade de ver Valdemar da Costa Neto de novo atrás das grades no curso desse processo envolvendo a trama golpista, Fernando? Eu desconheço, aí por ignorância mesmo, a particularidade do que está sendo imputado ou do que está sendo investigado em relação ao Valdemar. Mas isso que você coloca é o fato, né? O fato de conhecimento público, e acho que na condição ali de presidente do PL há muito o que ser apurado em relação à participação dele em todos esses atos, né? Que não aconteceram da noite para o dia. Houve um longo processo aí, uma série de peças que foram encaixadas tanto pela Polícia Federal quanto pelo Ministério Público Federal para que se reconstruísse historicamente esse fato que levou à condenação dessas pessoas. Então, acho que sim, né? E a decisão do ministro Alexandre deixa muito claro, veja, um condenado por esses fatos não pode receber a visita do investigado também por esses fatos que foram praticados no mesmo contexto. Então, acho que há muitas coisas que podem vir à tona ainda, inclusive em relação ao Valdemar. Isso, só um comentário, Robertinha, também aqui muita gente no nosso chat perguntando, mas o Bolsonaro não é evangélico? Como assim acesso a um padre? Ele não está o tempo todo em igreja evangélica, ele não está o tempo todo abraçado com um pastor de extrema direita? Não, pessoal. Ele se batizou? Apesar disso, parece que ele é católico. Ninguém sabe muito bem. É que nem o time de futebol do Bolsonaro. Um dia aparece com a camisa do Palmeiras, outro dia com a camisa do Santos, outro dia com a do Flamengo. Até a camisa do meu querido Inter ele já conspurcou. E dá um azar danado pro time, dá um azar danado, entendeu? Depois que vestiu a camisa do Santos, nunca mais o Santos prestou na vida. Quase caiu. Então, muita gente perguntando, mas como assim um padre? Mas ele não é evangélico? Ninguém sabe, pessoal. A verdade é essa. Então tá bom. Talvez seja o Padre Kelmon, né? O padre pode de festa ser. Junina. Esse é o padre ideal. Padre Kelson. Padre de quadrilha. Candidato padre. Quadro de festa junina. Gente, olha só, carnaval vem aí. Eu adoro carnaval. E a Escola de Samba Acadêmicos de Niterói vai levar para Sapucaí este ano um enredo em homenagem ao presidente Lula. Para divulgar o samba, o PT fez um videoclipe vinculado no sábado passado com imagens de Lula em campanhas passadas. Mas as cenas, a letra da música e a legenda do vídeo estariam abrindo margem para serem interpretadas como campanha eleitoral antecipada. Estreante no grupo especial do Carnaval do Rio, a Acadêmicos de Niterói escolheu como enredo o seguinte tema: do alto do Mulungu surge a esperança.
Lula, o operário do Brasil. Apesar da homenagem a uma figura pública, né, não configurar por si só uma propaganda eleitoral antecipada, o samba faz menção ao número 13 e utiliza jingles de campanhas políticas de Lula do PT. Embora a letra não mencione a reeleição diretamente, o contexto de um ano eleitoral como esse levanta algumas preocupações, né? Então, uma delas é o que pode e o que não pode ser feito em relação a campanhas. Dirigentes da Acadêmicos de Niterói orientaram, por exemplo, seus componentes a não fazerem o L com as mãos durante o desfile. Bom, gente, como carnavalesca eu digo, quando você está na avenida, nada importa. Não, bobagem total. Essa é homenagem a um líder político que tem uma história que não é só uma história eleitoral, é que ultrapassa isso. O próprio L, você pode pegar em redes sociais, em tudo que é comunicação possível, que está o L, está muito no sentido de, até usado pela oposição, para dizer, faz o L. Então o L também não é um L de eleição. É muito maior. Agora, claro, se quiser pegar uma firula, você faz isso com qualquer coisa. Eu posso fazer na inauguração do Rodoanel, o Tarcísio virou estrela de programa de fofoca, aqueles influencer pago. Então, se eu pegar qualquer coisa dessa, eu levo para a Justiça Eleitoral. Era a campanha que o fofoqueiro estava fazendo lá, dizendo que o Tarcísio é o melhor governador do mundo e que vai de novo São Paulo vai abraçá-lo. Então, difícil, se valer para todo mundo... Difícil não fazer o L na Marquês de Sapucaí. Agora, eu pergunto, a divulgação desse vídeo pelo PT e a homenagem da escola, por si só, podem ser caracterizadas como propaganda eleitoral, doutor Fernando Ideu? Olha, Roberto, eu não sou um eleitoralista, eu sou um advogado criminalista, porém, tenho interesse e curiosidade e acompanho muitos assuntos sobre eleições, né, e principalmente sobre a justiça eleitoral. Obviamente, ainda mais depois das redes sociais, do protagonismo de Instagram, de TikTok, de YouTube, a questão eleitoral, todos esses vídeos se tornam munição nessa guerra judicial que se tornaram as campanhas, né? Então, seguramente vai haver diversos pedidos para caracterizar isso como uma campanha eleitoral antecipada, o que parece uma hipocrisia e um desvirtuamento do que há, né? Lula, assim, para além de ser o candidato à reeleição, é uma pessoa com uma trajetória inquestionavelmente reconhecida e merecedora dessas homenagens que, por si só, não traduzem pedido de voto, né? No samba enredo, você não vai ver nenhum pedido de voto. No vídeo que foi divulgado, você não vai ver nenhum pedido de voto. E é isso que caracterizaria uma campanha eleitoral antecipada, transformar isso em pedido de voto. Veja, a gente, em inúmeros telejornais, a gente vê propaganda oficial de governo, da gestão do Estado, o governo de São Paulo, o governo... Que são, ali tem dinheiro público investido, né? E que muitas vezes são muito mais destinadas claramente à promoção dos governadores, dos gestores, dos prefeitos que pagam com dinheiro público essas campanhas publicitárias. O que se vê ali, né? Mas seguramente isso vai ser objeto do debate e a existência do enredo por si só, a existência do compartilhamento, ainda que com outras imagens de vídeos desse enredo, desse desfile, não me parece, né, não parece a mim como antecipação de campanha de nenhum modo, mas seguramente vai haver muita briga sobre isso. Você sente ali uma antecipação de campanha? Nada, que antecipação de campanha, que nem você querer multar a Globo porque tem gente no Big Brother falando agora a favor do Lula, a favor do Bolsonaro. Não existe isso, não. Chico? Não, nenhuma. Isso o enredo é para contar a história de um grande brasileiro. Ponto. Isso. Devo votar na Vai Vai esse ano. Vai Vai esse ano tem um enredo. Votar na Vai Vai. A Vai Vai esse ano tem um enredo sobre São Bernardo do Campo e o movimento operário. Imagina se no meio do desfile da Vai Vai não vai ter gente fazendo L no desfile da Vai Vai. Você vai multar a Vai Vai porque está falando do movimento operário de São Bernardo, do qual o Lula é parte fundamental dessa história. Não dá para contar a história retirando o Lula como personagem. Né? Fica difícil. Você vai, né? Agora sou. A Roberta também está na avenida, hein? Só para te avisar. Doutor Fernando Ideu, obrigada, viu? E uma boa noite.
Não sei se você vai Ótimo, pular carnaval, sempre. mas o feriadinho vai ser bem interessante, né? Para descansar também. Sempre um prazer estar aqui. Vou levar minha pequenininha para pular carnaval nos bloquinhos que ela adora. Muito bem. Vai encontrar o Chico nos bloquinhos, então. Muito bom. Vamos lá, não. Agora, conduzindo os Excelente. pequenos. Boa noite, Tá perto do obrigada. Tiquinho. Chega lá no Tiquinho que você vai encontrar o Tico Sá tomando uma lá no... Vai, todo ano. Sim, também. Vai. Tradição. Fulião aqui, ó. Fuliões aqui nessa mesa hoje. Dá um pulo no Recife, volta, dá Não pra é? fazer tudo. Deixa eu perguntar pra Cris Serra se ela é fuliã também, se ela gosta de um bom carnaval. Oi, Cris, boa noite pra você. Boa noite, Roberta, Chico e Juliano. Eu estava acompanhando atentamente essa conversa, porque vocês não sabem, mas eu já fui campeã na Sapucaí pela Mangueira e pela Mocidade Independente de Padre Miguel. Que Desculpa maravilha. aí, gente. Desculpa aí. Só chegou. 11 anos de desfiles na Sapucaí. E eu ia sair na Acadêmicos de Niterói com esse belíssimo enredo do Lula. Eu e meu marido íamos sair. Infelizmente, não vamos poder sair, porque o Luiz Paulo está com problema no joelho e não vai poder desfilar. E em solidariedade a ele, eu também não vou desfilar, mas estarei torcendo pela Acadêmicos de Niterói. É o primeiro desfile dela no grupo especial e a gente precisa torcer para que ela brilhe muito com esse enredo e permaneça no grupo especial. É isso aí. Cris, Que bota o senhor, maravilha. seu marido, no carro alegórico. Mas vai. Dá pra ir, hein? Ainda dá. Olha só. Olha, Roberta, agora já está meio que impossível. Entendi. Tem fila de espera para participar das alas. Tem ala que está com mais de 100 pessoas na fila de espera. Então, a essa altura, estou achando muito difícil. Mas a torcida vai... Vou torcer do mesmo jeito. Amo o carnaval carioca. Não tem espetáculo no planeta mais bonito e mais representativo da cultura brasileira do que o desfile das escolas de samba na Sapucaí. É verdade. É muito bonito. Aqui está acontecendo a mesma coisa na Acadêmicos do Tatuapé, que vai ter o enredo do MST, homenagem ao MST também tem fila de Pô, espera. belo e merecido enredo, hein? 42 anos do MST, que fez seu encontro nacional na última semana lá em Salvador, então também muito, muito bacana. Vamos lá, gente. O Tarcísio de Freitas, como eu já contei aqui, né, ele visitou o Jair Bolsonaro na Papudinha e reafirmou publicamente o apoio à candidatura presidencial de Flávio Bolsonaro. O Tarcísio negou divergências sobre o seu posicionamento no cenário eleitoral e ressaltou que não tem dúvida em relação ao apoio a Flávio Bolsonaro. O governador ainda reforçou que o interesse dele é continuar aqui governando o estado. Mas quem não gostou muito do apoio de Tarcísio para Flávio Bolsonaro foi Gilberto Kassab. Vamos ver o que ele disse em entrevista ao UOL. Abre aspas. Mas é importante que uma personalidade como ele, o Tarcísio, que é governador de São Paulo, que legitimamente tem as pretensões de comandar o país um dia, e se não tem, muita gente no Brasil quer que ele tenha, ele precisa mostrar que tem a sua identidade. Uma coisa é gratidão, reconhecimento, lealdade. Outra coisa é submissão. Cris Serra, quero ouvir você sobre essa fala do Gilberto Kassab, que tem aí 3 governadores para escolher, né? Tá farta escolha ali que ele tem. Roberta, o Gilberto Kassab, de fato, merece ser estudado pela ciência política no Brasil, né? Porque ele é mestre de falar e não dizer nada, não tomar posição. Ele está sempre com um pé em cada canoa. Aliás, um pé em cada canoa apenas não. É como se ele fosse uma criatura de várias pernas, vários pés, em todas as canoas possíveis e imagináveis, né? Ele cobra que o Tarcísio tenha identidade. Gente, quem não tem identidade é o Gilberto Kassab, é o PSD, que é essa massa amorfa politicamente, que se adapta, é como se fosse uma geleia, né? Uma geleca, que se adapta a qualquer recipiente, seja ele qual for, né? Então, se Tarcísio for candidato, a gente apoia Tarcísio. Se for Flávio Bolsonaro, reconhece a liderança do pai, né, do Jair Bolsonaro, como ele já falou inúmeras vezes, né? E também, se Lula ganhar, estamos com Lula. Enfim, o PSD tem os seus representantes no Ministério do Lula.
Então, assim, é difícil levar a sério qualquer coisa que o Kassab fale, né? Porque uma hora você acha que ele vai tomar uma decisão tal, vai apoiar tal candidato, outra hora ele encontra uma maneira de justificar uma mudança, uma adesão surpreendente. Não resta dúvida, porém, que ele, de fato, é hoje um dos homens mais poderosos, né, no cenário político eleitoral, porque ele soube fazer o PSD crescer e o PSD, de fato, se tornou o fiel da balança, pode desequilibrar o jogo em várias situações, né, dependendo se ele apoia ou se ele não apoia tal ou qual candidato, assim como no Congresso, tal ou qual pleito, e por aí vai. De fato, é um personagem hoje do cenário político eleitoral que não pode ser desconsiderado, muito ao contrário, né? Todas as lideranças políticas vivem cortejando o Kassab para garantir o seu apoio, né? Mas dessa forma, né, dentro desse espectro de uma liderança política que não tem posição sobre nada, né? Ele só tem interesses em poder, em amealhar poder, em ocupar cargos, né? Mas é um partido que não tem identidade, que não se sabe o que ele pensa. Sabe-se, obviamente, que é uma liderança de direita, né? Mas com essa incrível capacidade camaleônica de se adaptar às mais diversas situações para benefício próprio e para benefício do seu grupo político. Agora, Chico, é interessante, porque quando a gente ouve o Gilberto Kassab falar, ele não tem o mínimo constrangimento, né? Ele trata como virtude essa capacidade de atender os seus próprios interesses, independentemente da situação. Assim, ele se gaba sobre isso, né? Sim, é uma tradição da política brasileira. Sempre tem, de tempos em tempos, essa figura. Hoje é o Kassab que representa mais essa coisa de ser... de ter um representante dele em toda e qualquer repartição pública do Brasil. Você vai lá em Manaus, tem alguém do Kassab, vai no Piauí, vai no Palácio do Planalto, na Esplanada dos Ministérios, tem ministro. Ele despacha ao lado do gabinete do Tarcísio, que ele é secretário do Tarcísio, às vezes a gente esquece, ele é secretário de Relações Institucionais. Isso. O que faz desse trabalho a política de sempre, ele faz política, ele é pago para fazer política. Então, ele é essa figura que representa hoje vários pés em todas as canoas possíveis. Mas é uma coisa muito típica da cultura política do Brasil. É o cara que quer se dar bem. Então eu vou... igual quando perguntava ao Tancredo Neves que time ele torcia em Minas Gerais, ele dizia, olha, gosto do Atlético, amo o Cruzeiro, a glória da terra é o América, o Valério Doce também é legal, o time lá de Sete Lagoas é maravilhoso. Ele saía elogiando todos os times, ele é muito esse cara. Ele quer torcer por todo mundo e... Agora o objetivo assim, é muito dinheiro, no sentido de quanto mais representantes eu tenho em todos os lugares, eu tenho mais poder de negociação e grana, né? Às vezes a gente esquece de falar diretamente, a gente fica muito nas metáforas. A política brasileira não cabe muita metáfora, não. Às vezes o cara quer só dinheiro. E a gente fica elaborando como um grande pensador. E se for só dinheiro? Claro. E Cris, você que também acompanha bastante bem aí a política de Brasília e a política nacional, eu fico me perguntando o que o Kassab achou que ele ia conseguir conquistar, que o Tarcísio ia romper com o bolsonarismo, que em algum momento o Tarcísio ia dizer, não, presidente Bolsonaro, olha, o senhor me desculpe aí, mas eu vou ter que sair a presidente porque o Kassab me pediu. Quer dizer, é verdade, o Kassab hoje controla uma grande máquina partidária, mas nós já dissemos aqui, uma coisa é você controlar uma grande máquina partidária, como é o PL ou como é o PSD. Outra coisa é você liderar um grande movimento político no Brasil. O Kassab não lidera um grande movimento político no Brasil. Isso vai ficar evidente caso ele sustente a candidatura, seja do Ratinho Júnior, seja do Caiado, seja do Eduardo Leite à presidência da República. Que não tem embaixo do PSD, o que tem é uma grande rede de interesses corporativos e oligárquicos.
Não tem embaixo do PSD um grande movimento. Você pergunta para o sujeito qual é o seu partido. Meu partido de preferência é o PSD. Olha só, um partido, um centro assim, bem interessante, um partido moderno, que tem essa qualidade, que tem aquela qualidade. Não, gente. No Brasil, as pessoas gostam do PL, gostam do PT, gostam do PSOL, do PCdoB, os partidos que têm identidade política. Quem não tem identidade é visto como a massa amorfa, como você acabou de mencionar, Cris. Agora, eu fico me perguntando, será que o Kassab achou que o Tarcísio, governador do estado de São Paulo, até outro dia pré-candidato a presidente, ia trocar um movimento político que envolve milhões de brasileiros e brasileiras, que a gente acha bizarro, mas que mobiliza milhões de brasileiros e brasileiras por uma massa amorfa? Será que o Kassab cometeu esse erro de acreditar no amor do Tarcísio de Freitas? Acho que não, Juliano. Eu acho que o Kassab, o tempo todo, ele fica testando cenários. Por incrível que pareça, a gente já conversou aqui outro dia sobre isso. Nós estamos agora praticamente já entrando em fevereiro, as eleições estão na porta, mas ainda assim, até os prazos finais para a definição das candidaturas, muita coisa ainda vai rolar. Sobretudo agora, né, nessa retomada do Congresso, fevereiro, março, abril, são meses absolutamente decisivos para que o jogo fique mais claro. Então, eu acho que nesse momento agora, o que o Kassab está fazendo ainda? Como você disse, ele tem uma máquina partidária grande, ele tem nomes que têm alguma relevância no cenário político nacional. Ele fica jogando com esses nomes em cenários possíveis, né? Para barganhar, para ver onde ele pode ganhar mais, né? Ele joga isso para ver qual é o retorno que ele tem, o famoso joga verde para colher maduro. Eu não acho que ele acreditasse que o Tarcísio romperia, acho mesmo que não, né? Eu acho que ele está fazendo assim vários cálculos, né, para ver qual é o caminho mais seguro. Como você disse, ele não lidera um movimento, mas ele tem uma máquina partidária relevante na mão dele, né? Você vê, aqui no Rio de Janeiro, ele tem o prefeito, o Eduardo Paes, que vai ser candidato a governador, com enormes chances de ser eleito, né? O Rio de Janeiro, com todos os seus problemas, né, praticamente um estado ingovernável, né? Eu não sei se eu estou pesando um pouco a mão ao dizer isso, né? Mas é o segundo estado do país, né? Em termos de projeção política, econômica, etc. Enfim, então eu acho que é isso. Eu acho que o Kassab é um bom jogador, né? E ele está jogando com várias peças ao mesmo tempo. Eu só quero fazer aqui uma consideração. O Chico trouxe essa comparação do Tancredo, né? Que jogava, de fato, em várias frentes, mas o Tancredo era um político muito mais sofisticado, no meu modo de ver, do que o Kassab, e tinha uma grande diferença. O Tancredo tinha um compromisso com a democracia verdadeiro. O Kassab não tem. O Kassab se adapta, como eu disse, a uma situação ou outra. Inclusive, está aí um auxiliar direto do governador de São Paulo, que é um bolsonarista, todo mundo sabe, né? Então, eu não vejo nele um compromisso com a democracia. Eu vejo nele um interesse que ele pode, até em certas circunstâncias, se aliar a um governo democrático, como é o caso do Lula, que tem ministros do PSD. Mas o Kassab, ao fazer esse tipo de jogo duplo, triplo, quádruplo, seja lá o que for, ele mostra, na verdade, que ele é um oportunista da política e que não tem compromisso real com a democracia, como tinha o Tancredo. Importante, Cris, essa diferenciar. Eu quis apenas ilustrar esse tipo de político que está em todos os lugares, mas importantíssimo você ter feito essa diferenciação. Sim. Olha só, hoje, dia 29 de janeiro, é o Dia da Visibilidade Trans no Brasil. E essa semana, a Associação Nacional de Travestis e Transsexuais do Brasil, a ANTRA, ela publicou dados sobre a violência. E os números indicam uma melhora no cenário em relação ao ano anterior, mas o Brasil ainda é o país que mais mata pessoas trans. Vamos dar uma olhadinha nos gráficos. Esse primeiro aqui, ó, a gente pode ver, né, dados dos assassinatos de pessoas trans no Brasil entre 2008 e 2025. E a gente pode ver aqui que a partir de 2017, né, que foi o pico, a gente começa a ter uma queda. É uma queda discreta, mas temos uma queda, principalmente quando a gente fala de 2024
para 2025. E aí, Cris, quando o recorte é sobre gênero, a gente vê que o maior número de assassinatos, ele acontece contra as mulheres trans. A gente separou um gráfico, olha, em verde são as mulheres trans, olha que diferença, né? Os homens em amarelo no gráfico ali embaixo, ó, as mulheres batem um teto de 169, 175, né? É uma diferença gritante aqui em relação... Tem um ano que não há nenhum, 2020, nenhum caso de assassinato de homem de homem, ó, 2022 um caso, né? Enfim, e a gente tem mais um gráfico para mostrar para vocês, a gente olhar um recorte de raça e etnia, tá? Porque os números revelam uma informação assustadora que a gente já sabe, mas quando a gente vê os dados, de verdade, eu fico estarrecida. Em verde são os negros, né, formados por pretos e pardos, os brancos em amarelo e os indígenas em vermelho. A gente não viu indígenas até 2020. E olha só em relação à raça negra, gente, assim, é assustador. É uma média de 77 pessoas para 22 pessoas brancas e uma indígena. Logicamente que a gente queria que esse dado, né, esse gráfico fosse 000 para todo mundo. Mas é importante a gente entender quem é que está nessa base da pirâmide. A gente está falando das mulheres trans negras. Roberta, é muito importante trazer esses dados, porque é como a data de hoje diz, é o Dia Nacional da Visibilidade Trans. A gente precisa entender que universo é esse, qual a realidade que essas pessoas vivem, quais os desafios que elas enfrentam diariamente para sobreviver. Né? Então, esses dados sobre assassinatos de pessoas trans e os recortes, eles são importantes, inclusive, para que o governo, os governos federal, governos estaduais e governos municipais, né, todas as esferas de poder, têm que ter políticas públicas para essa população. Então, você tem que entender quem é que está mais vulnerável dentro de um quadro enorme de vulnerabilidade. Porque, como você mostrou, os assassinatos, agora 2025, o último dado, né, houve uma queda, né, mas se você considera a média, ela ainda é muito alta e o Brasil continua vergonhosamente com esse título de ser o país onde mais se mata pessoas trans no mundo. Isso é uma vergonha que o Brasil tem que dar conta disso, né? E isso só com políticas públicas mesmo, né? De segurança, de proteção, de acolhimento, de emprego para essas pessoas, de acesso a estudo, né? Tem muitas instâncias hoje no país, tanto na educação como de trabalho, que tem cotas para pessoas trans, mas isso ainda está aquém da necessidade. Então, por isso, a necessidade da visibilidade trans, né? Inclusive, essa data existe e é hoje, porque foi nesta data, em 2004, que teve um ato no Congresso Nacional que foi um marco para dar visibilidade a essa população. E a partir daí, então, vem se entendendo melhor qual é a realidade que essas pessoas enfrentam. Agora, ter os dados, compreender o problema, né, precisa se traduzir em políticas efetivas que deem condições de dignidade para essas pessoas e para que elas possam ser, de fato, cidadãs, como qualquer outro cidadão, como qualquer outra cidadã neste país, né, e que possam viver sem medo. Possam, enfim, viver com dignidade e com todas as condições de uma vida digna, que começam, no mínimo, com educação e trabalho, estudo e emprego. Sem dúvidas, Cris, sem dúvidas. Querida, obrigada, boa noite para você. Às 8 horas tem Mapa da Mina hoje, hein? Não perca. Valeu, pessoal, obrigada. Tchau, tchau. Valeu, Cris, obrigado, querida. Agora, Chico, é interessante, né, a gente trazer esses dados que reforçam a importância da representatividade. Isso. Para que essas políticas públicas, de fato, apareçam. A partir da vivência, não do achismo, né? Por mais Éricas, por mais Amandas, por mais mulheres e homens trans na política. Importantíssimo você ter lá uma Érica Hilton no plano federal
botando para quebrar, fazendo um mandato, talvez um dos melhores mandatos da Câmara, se não o melhor. Porque está preocupada com a causa, que é essa causa da violência, está preocupada com a classe trabalhadora. Então, o mandato da Erika Hilton é um grande exemplo nessa história. É isso, né? Baseado em vivência, isso é muito importante. É muito impactante que entre 100 parlamentares, 100 políticos no Brasil mais influentes hoje nas redes sociais, a sexta colocada é a Erika Hilton. E é a primeira entre os políticos de esquerda. Então, neste momento, quem vocaliza mais fortemente nas redes sociais, no debate da sociedade brasileira, as bandeiras da esquerda é uma mulher negra trans, o que é muito, muito representativo dessa mudança que a gente está conseguindo, pouco a pouco ainda, implementar na política brasileira. Que tem puxado também outros e outras parlamentares, né? Muito importante. Ela, como ela fala, eu não quero ser a única, né? Só estou aqui abrindo as portas para as outras e outros que virão. Obrigada, Juliano. Vou fazer uma troca pessoal. Aqui. Tá chegando uma fera. Tem que ouvir uma especialista, porque daqui a pouco tem mapa da mina e alguém tem que preparar os espíritos para o que vem. Débora, seja bem-vinda. Uma cadeirinha aqui para você, Débora. Você chegou cedo no ICL hoje, está trabalhando. Porque daqui a pouquinho, às 8 da noite, tem o Mapa da Mina. Você vai estar junto com o Edu aí, trazendo as previsões para esse ano de 2026, que começou muito louco, né? A partir de 3 de janeiro, né? Com os Estados Unidos invadindo a Venezuela, sequestrando um presidente, enfim. Aí tem guerra na Ucrânia, né? As questões domésticas que sempre impactam. O dólar caindo, a bolsa subindo, a gente não sabe... 5,19 o dólar hoje. 5,19? Muita gente correndo atrás do ouro, mas será que o ouro é um bom negócio? Enfim... Todas as respostas hoje no Mapa da Mina com você e Edu. O que você pode adiantar para a gente? Olha, esperamos trazer aí muitas respostas, né, para quem está em casa, para quem quer saber, né, como navegar nesse mar turbulento, porque vai ser um ano de muita volatilidade, de muito sobe e desce. A gente não pode esquecer que é ano eleitoral. Ano eleitoral sempre traz um movimento a mais, um pouco mais de movimentação para o mercado. A gente tem Donald Trump na presidência dos Estados Unidos, ele é uma bomba relógio, ele muda de ideia muito rápido, ele é muito imprevisível e isso traz para a gente, né, toda uma instabilidade, uma incerteza. E é o que eu sempre falo, na incerteza, o que a gente faz? Espera a neblina passar, segue adiante. Então é um ano bem difícil, é um ano muito turbulento, com muitos conflitos também acontecendo e tudo isso mexe com o mercado. Tá tudo de mão dada, a política, a geopolítica, ninguém os mercados, solta a mão de ninguém, né? Tá todo mundo ali juntinho e isso vai fazer com que a gente tenha um ano muito desafiador pela frente. Então o Mapa da Mina vem para tentar trazer, né, uma bússola, uma forma aí das pessoas navegarem nesse mar sem muita dificuldade e sem cair em cilada, porque esse ano também a gente teve quantos bancos liquidados, né? Caramba. E as pessoas na necessidade do FGC. Não, o Chico falou agora que tinha um banco oferecendo 170% de CDI. Depois de todo o escândalo Master, ainda tem banco na mesma pegada. Exatamente. 70%. E eu até estava, ainda bem que vocês lembraram, porque eu estava na redação, eu falei, eu vou responder para o Juliano por que esse banco está pagando isso. Porque esse banco... é o Banco Pleno. O Banco Pleno era o antigo Indusval, que virou Voiter. A gente tem que puxar a linha, né? Sim. Virou Voiter, aí virou Voiter Indusval. O Voiter foi comprado pelo Master, então ele faz parte do conglomerado. É um banco que faz parte do grupo do Master. E por isso que ele está oferecendo tão mais que os outros, porque está todo mundo querendo vender, tá um Deus nos acuda, ninguém quer ficar com o mico na mão, porque ele pode ter problema, ainda não está na parte liquidada, não é a parte que está com problema, mas pode vir a ter. Então ninguém quer ficar com o banco, está todo mundo vendendo pelo preço que dá, e por isso que ele está tão acima dos outros. Então, já respondendo aí a dúvida do Juliano, por que esse banco está assim? É porque ele é do conglomerado do Master, mas ele mudou tanto de nome que a gente perdeu o fio da meada. E ele tá disfarçadinho ali, né? Ninguém sabendo dessa... Às vezes você tá ali no Master, enrolado no Master, ele nem sabe. Meu Deus do céu. Tá vendo a importância da informação? Como tantos outros, né? Que estão, às vezes, no conglomerado e as pessoas não sabem. E sobre o petróleo, Débora? Porque a gente, enfim, entende que Donald Trump tem a intenção ali, né, de ser o dono do petróleo da Venezuela, sendo muito claro e transparente aqui. Em relação à variação
né, do preço do petróleo. Algumas pessoas pensam em investir em ações, enfim. Você recomenda ou está tudo muito incerto? É um mercado de incerteza, ainda mais nesse ano, porque a gente tem realmente Donald Trump à frente dos Estados Unidos e ele tem essa coisa com o petróleo, né? Não esconde de ninguém, sempre falou que isso seria uma postura do governo dele, uma postura de, sim, drill baby, né? Então Drill ele baby, nunca drill. escondeu isso e... Então, isso vai também trazer uma expectativa ali de uma possível demanda, de mais oferta, e outros países produtores também alvo ali de conflitos, e isso mexe muito com o preço e traz incerteza para o mercado. Então, deve sim ser um ano desafiador também para o petróleo. A gente pode ter algumas altas dependendo do que acontecer nas regiões produtoras ou na logística, porque tem todos os canais também onde passam os navios e tudo. E isso influencia no preço. E aí, a gente já sabe, subiu o petróleo, isso afeta nosso país aqui, que é produtor de commodity, tem a Petrobras como uma das maiores empresas da Bolsa. Então, deve ser um ano de bastante movimentação por aqui. Não à toa, a Petrobras subiu quase todos esses dias. Meu Deus. Débora, uma pergunta que não cala nunca. E os juros? Cai em março, como tem aí um zum, ou permanece a gente sendo campeão internacional de juro alto, impedindo a realização de muitos negócios, impedindo investimento na indústria, não é? Vai seguir nessa toada? Estamos no pódio, viu, Chico? Hoje a gente está no segundo lugar dos maiores juros reais do mundo. A Turquia caiu, né? Normalmente a gente briga com esse lugar, com a Turquia, que estava em primeiro. A Turquia caiu para quarto lugar no ranking dos juros reais. Hoje a gente ocupa o segundo lugar no maior juros do mundo. Juros reais já descontando, né, a expectativa de inflação. E sim, existe essa projeção de queda em março. Acho que uma queda atrasada, já poderia ter começado o ciclo de cortes. Está sufocando muito a nossa economia urbana, como você mesmo falou. Dificulta para a indústria, dificulta para o investimento. Fica difícil competir com 15% ao ano. Precisa cair. E a expectativa e até a sinalização é que comece em breve. Acho que a gente já prolongou muito esse ciclo de aperto, está na hora de dar uma trégua, porque pelo amor de Deus, ninguém aguenta. Cabe mais uma perguntinha? Claro, se tiver tempo. O dólar está caindo. Para quem está pensando em viajar, vale a pena aproveitar essa baixa do dólar? Será? Ou ele deve subir? Ou também é incerto, Débora? O dólar é a variável mais difícil de prever porque ela depende de uma série de outras. Mas o que a gente percebeu nesses últimos dias e nessa semana principalmente é que o dólar furou um piso importante do 5,30. O 5,30 acaba sendo um piso quase psicológico. Quando você fura esse patamar e cai abaixo disso, já começa a se pensar, será que ele vai se estabelecer nesse patamar e formar um novo piso? Então vai começar a oscilar para baixo disso. Para quem quer viajar, a recomendação é que sempre que tem ali uma quedinha, compre um pouco, não deixe para comprar tudo de uma vez, porque você fica muito dependente, vulnerável a um preço só. Então, sempre que tem quedas, comprar um pouquinho e fazer um preço ao longo do tempo. Essa é a melhor recomendação para você não se expor muito. Mas em relação a patamar que o dólar deve ficar, agora, principalmente com esse diferencial de juros e toda essa incerteza em relação aos Estados Unidos, tem entrado muito recurso estrangeiro aqui, e isso favorece o real. Então, esperamos que continue assim e as incertezas dos Estados Unidos devem permanecer aí enquanto Donald Trump estiver na presidência. Tem que ir para os Estados Unidos agora, talvez não seja uma boa ideia. Não. O clima está pesado. Nem na Copa. Nem na Copa. E eu não me arrisco. Nem eu. Débora, daqui a pouquinho, né, às 8 horas da manhã, da noite, quer dizer, tem o Mapa da Mina, mas ainda você pode se inscrever. Corra lá em icln2.com.br. icln2.com.br. Lembrando que essa é uma aula gratuita, onde você vai receber dicas valiosíssimas de Débora Maganha e Eduardo Moreira. Bom Mapa da Mina para você. Para nós. Obrigada, Chico, querido. Boa noite. Valeu. Comunidade. Obrigado. É tempo de tomar uma água e daqui a pouquinho tem o Mapa da Mina. Deixa contando aí, daqui a uma hora tá no ar. É isso aí. Um beijo e até amanhã. Amanhã é sexta-feira. Tchau. É hoje, 29 de janeiro, às 8 horas. O dia do nosso evento de finanças, economia e mercados mais importante do ano. O Mapa da Mina. Vai acontecer às 8 horas da noite. Ele é gratuito e se você já está inscrito,
1 hora antes do evento, vai chegar no e-mail que você se inscreveu e no grupo de WhatsApp que você está fazendo parte também, o link para você poder participar. Também é importante você saber que é um evento que não tem replay. Então, de noite, coloca ali na agenda porque vai valer a pena tudo que você vai aprender de uma maneira muito simples e fácil. À noite a gente se vê.